Estar aqui essa noite, irmãos. E mais um ano se foi, né? E que ano, né, irmão? 2023 já foi, já acabou. É um ano para minha casa e para minha família muito corrido, muito corrido. Há um ano atrás exatamente, eu até mandei uma mensagem ao pastor esses dias, nós estávamos conversando com ele que o caminhão da mudança tinha chego e nós estávamos mudando para Pouso Alegre há um ano atrás, em dezembro. Era exatamente dia 13 de dezembro de 2022 a nossa mudança. Escola nova, casa nova, bairro novo, igreja nova. E Deus cuidando de todas as coisas no seu jeito, da sua maneira, mas é naquela correria, né? Quem sabe, quem já fez mudança na vida, aí o Lucas fez recentemente aí para não ter que matar ninguém, segundo ele. Ele fez a gente faz a mudança, a gente faz 99% da mudança rápido e depois aquele 1% fica o ano inteiro, né? Tem um interruptor lá em casa que eu não troquei até hoje, falta o espelho dele. Um ano já. E aí ele tá lá faltando o espelho dele lá e minha esposa sempre me lembrando. Então, a correria nos engole, né? E no fim do ano, ainda na minha casa tem uma particularidade, é muito complicado. Esse fim de ano, dia 29/11, nós fizemos 15 anos de casado. Graças a Deus por isso, viu, irmãos? 15 anos que Deus nos abençoou, que Deus me abençoou, né? Ela foi o complemento, mas Deus me abençoou, minha única namorada, e agradeço muito a Deus por isso. Amanhã, dia 11/12, é aniversário dela. Então amanhã é aquela correria de café da manhã, de preparação. Dia 12 é o aniversário do Davi. E aí aquela correria de novo. E hoje a casa estava cheia, hoje eu vim dar aula, ontem nós fomos na Mensageiras, hoje eu vim dar aula. E à noite nós estamos aqui, teve churrasco em casa de aniversário, teve bolo. Mas é bom estar aqui, né, irmãos? Essa correria é uma correria boa, né? E chegamos no Natal. O tema da semana de oração, que finalizou hoje no café da manhã, era o impacto do nascimento de Jesus na humanidade, né? Esse foi o tema que o Washington trouxe aí junto com o Helder para a gente refletir nos nossos encontros, né? E eu gostaria de trazer no culto de hoje um pouquinho da extensão desse tema. Nós pensarmos um pouco sobre isso. Natal é bom, né, irmãos? Natal é bom. Tem comida diferente, tem encontro com a família, tem ali um momento de união. Algumas pessoas viajam, né? Mas é importante nós não perdermos a real essência do Natal. É importante nós resgatarmos o real motivo que o cristão comemora o Natal. A sociedade ela tem muita tendência de trocar as datas cristãs por outras coisas e sutilmente vai nos enganando. Eu vou dar um exemplo aqui. Dia 31 de outubro, o que se comemora? Halloween? Reforma protestante. Para nós crentes. Mas sutilmente, na nossa sociedade, nas nossas escolas, lá em São Paulo já estava muito já impregnado já nos prédios o Halloween. Quem não gosta de doce? Quem não gosta de receber, bater na porta de alguém, ganhar bala e chocolate? E aí tira-se a reforma protestante e entra algo que desagrada a Deus. Aí nós vamos para a Páscoa. Páscoa é minha data favorita. A morte e a ressurreição de Cristo. E aí vem o coelho e o chocolate. Como disputar com o chocolate, irmãos? A batalha é dura. E aí, sutilmente, a sociedade vai tirando aquilo que nós devemos focar e vai colocando coisas para nos distrair. E logo em seguida, vem o Natal. Comida, viagem, presentes. E aqui eu gostaria de trazer uma reflexão. Como estamos cuidando do nosso Natal? O que é o Natal para nós cristãos? E aí a leitura bíblica que eu gostaria de trazer, nós vamos ler 3 textos. O primeiro texto fica em Isaías 7,14. O segundo texto em Isaías 9,6. E depois nós vamos ler Mateus 1, do 18 ao 23. A palavra do Senhor diz assim:
Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E o nome chamará Emanuel, que significa Deus conosco, né? Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E aí, isso 700 anos antes, né? E aí nós chegamos em Mateus, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la e desonrar publicamente, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? E aí, irmãos, Jesus nasceu na sua vida? Vamos começar com uma pergunta. Jesus já nasceu na sua vida? João 3,17 diz assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Então Jesus veio ao mundo com esse propósito, não para condenar o mundo, não para condenar as pessoas que estão aqui, mas como Lucas disse, para reorganizar as coisas, para reconectar as coisas, através do seu sacrifício. E aí Jesus vem ao mundo com esse objetivo, e aí a gente trata esse sacrifício de Jesus, esse nascimento de Jesus, será que da maneira correta? Cristo veio ao mundo restituir aquilo que foi perdido, e aí me vem à memória, como que foi a minha conversão? Como que foi a sua conversão, irmãos? Talvez numa igreja pequenininha, talvez aqui mesmo, talvez com uma tia do Ministério Infantil, talvez orando no quarto da sua casa, e naquele momento o Espírito Santo vem entrando no nosso coração, nós não vamos entendendo porque aquilo que parecia normal para nós começa a parecer anormal, o pecado no qual estamos acostumados a conviver começa a querer nos dar um sentimento de tristeza, um sentimento de isso não pode mais pertencer na minha vida. E Jesus vem entrando, ele nos escolhe, ele nos elege, ele entra no nosso coração, o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração, Jesus nasce em uma vida. Jesus já nasceu na sua vida, irmãos? Jesus já adentrou na sua vida? Você lembra desse momento? Você lembra qual foi a palavra? Onde foi? O que te marcou? Eu lembro, irmãos, que eu era jovem. Ainda jovem. E Deus, de uma família humilde, uma família simples, de pais não compromissados com o Evangelho, mas eu lembro de adentrar numa igreja pequena e de uma mensagem de salvação, e quando eu me encontrei, eu estava lá na frente. Não sabia o que estava fazendo lá, mas estava lá, estava chorando. Hoje em dia não faz mais isso, né? De levantar a mão, vir à frente. As pessoas hoje são mais contidas. Mas eu estava lá na frente chorando. Chorar é meio normal, né, irmãos? Eu estava lá na frente chorando. O Espírito do Santo entrando em minha vida. E a partir daquele dia eu entendi que aquelas coisas que eu praticava não fazia mais sentido na minha vida. Não que a perfeição entrou e aí se torna um santo e tudo se resolveu. Não é assim que funciona.
Mas a partir daquele momento ali, nós temos ali o nosso Senhor Jesus dentro de nós. Nós começamos a entender aquilo, o plano de Jesus na nossa vida. E Jesus nasce na nossa vida, e o que fazemos com isso, irmão? Será que Jesus vindo para o mundo, nós falamos bastante na escola dominical nessas aulas que eu pude dar, sobre Jesus, né? Jesus 100% humano, Jesus 100% Deus, e Jesus vem para essa terra, e ele chega aqui nessa terra, e qual é o nosso sentimento com isso? Vivemos um período de muita ingratidão. Eu não sei se é só com as pessoas que eu convivo, ou no trabalho, no ambiente, mas é muita ingratidão. Os filhos têm muito mais do que eu tinha, mas parecem querer mais do que realmente precisam. Os adultos frustrados muitas vezes porque não têm um carro um pouco melhor, porque não tem uma condição de fazer uma viagem que ele viu que uma pessoa ímpia fez para algum lugar. Ou talvez nós reclamamos de... nem sabemos do quê, mas nós estamos reclamando. Ingratidão. E aí, sempre que queremos algo, normalmente nós comparamos com aquele que tem mais, né, irmãos? Nós comparamos com aqueles que têm um pouquinho a mais. E aí nós vamos ler agora um texto que fica em Lucas 17, do 11 ao 19, e nós vamos pensar um pouquinho sobre essa gratidão. Lucas 17, do 11 ao 19, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-lo, ele disse: vão mostrar aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados com todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então lhe disse: levanta-se, vá, a tua fé te salvou. Amém? Aqui, irmãos, nós vemos um texto que, no seu contexto, se fosse uma pregação mais expositiva, nós teríamos que entrar na questão do contexto da lepra, por que eles estavam afastados, por que Jesus manda eles ir até o sacerdote. Então tem bastante conteúdo teológico ali que nós poderíamos passar por aí se a gente tivesse com esse objetivo. Mas o meu objetivo hoje é olhar o comportamento. Tinham 10 pessoas. Essas 10 pessoas doentes. Essa doença fazia o quê? Te afastava da sociedade. Te afastava de todas as pessoas que você ama. Ela te tratava como alguém ali desprezível na sociedade. E aí Jesus passando por ali, ele ouve a voz daqueles 10, ele se comove, ele vai lá e ele manda se apresentar para os sacerdotes, e no caminho os 10 são curados. E aí no caminho os 10 são curados, e aí um deles fala: não, Jesus, e ele volta. E aí ele volta e ele vai lá aos pés de Jesus, ele vem lá gritando, louvando a Deus, e aí Jesus fala: mas vocês não eram 10? Cadê os outros 9? Mas para você que voltou, aí entrou a salvação, aí Jesus nasceu. E aí nós olhamos isso e logo na nossa cabeça vem um senso de justiça. Que absurdo. Que povo ingrato. 9 pessoas curadas. Jesus faz milagre na vida deles. E eles não voltam a agradecer a Jesus. Que ingratidão com o Senhor Jesus. E aí nós, no século 21, com comida, com bebida, com veste, com teto para dormir, com ar-condicionado no calor desse, muitas das vezes não voltamos a agradecer a Jesus. Não voltamos a agradecer o Senhor pelo sacrifício que Ele fez.
Temos todo um senso de justiça que absurdo. Mas esquecemos também, muitas das vezes, de agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Passamos o Natal pensando no presente, na comida, e esquecemos do nascimento de Jesus. Jesus lá fez o milagre, como Lucas disse também, nos protege de coisas que nós sabemos, de coisas que nós não sabemos. E nós muitas das vezes passamos ali pensando no pernil, pensando no bacalhau, pensando na viagem e esquecemos de voltar a agradecer esse Jesus. Uma ingratidão muito grande. Um senso de o Senhor Jesus veio para nos servir apenas. Veio para me dar aquilo que eu preciso, se eu já tenho tudo, às vezes eu viro apenas um religioso. Quando nós queremos o nosso aniversário, quem? Aqueles que são mais próximos da gente, não aqueles interesseiros. Aqueles que estão conosco nos dia a dia, nos dias difíceis. Não aqueles simplesmente que têm com a nossa convivência assim quando nós estamos bem. Nós temos agora a confraternização de serviço, várias pessoas têm. E aí nós vamos na confraternização. Eu vou para falar que fui. Não vai falar lá, tá, por favor. Eu vou lá para falar que fui. Porque não é meu ambiente. Não é meu ambiente. Passo lá das 9h30 às 10, volto para casa. Mas as pessoas estão lá. E se nós não tomarmos cuidado, o nosso objetivo começa a ser igual. Começa a ser do quê? Do crente que precisa ser servido. Do crente que precisa ser agradado. Do crente que precisa ter ali o seu ego, o seu eu preenchido. Sendo que a única coisa que precisamos realmente ser preenchidos é de Jesus. É que Jesus nasce em nossa vida. 9 não voltaram. Eu não sei o que aconteceu com aqueles 9. A Bíblia não volta nessa... Talvez nunca voltaram mesmo. Mas aquele que voltou, ali entrou salvação. Aquele que voltou estrangeiro, samaritano, tem todo um contexto ali. Aquele entrou salvação. E aí, um pouquinho mais, eu quero abrir um parênteses aqui sobre gratidão. Eu queria falar um pouquinho sobre o ambiente da igreja. A igreja é formada por pessoas imperfeitas, né? Então, vai ter problema. Vai ter alguma coisa que precisa ser ajustada. Mas foi o modelo que Jesus escolheu para seguir a missão aqui. E aí nós estamos aqui na igreja, e aí agora nós estamos fechando o ano de 2023, e tem confraternização de crente também, né? Uma benção. E aí teve a confraternização do grupo de evangelismo, louvor e mídia. Que bênção, irmãos. O pastor fez churrasco, eu fui auxiliar de churrasco, eu servia. O Lucas perdeu no futebol, passou vergonha. Pessoal, um ambiente gostoso, uma confraternização. E aí, acabando aquele momento gostoso, agradável, recolhendo as coisas, limpando, a gente vai lá e começa a dar tchau. E aí eu fui dar tchau para alguns irmãos e os irmãos. Obrigado, hein? Deus abençoe. Uma gratidão. E aí na minha cabeça, como assim? Eu vim aqui 6 às 9h30. Eu comi o churrasco dos caras, eu nem sou desses grupos. Eu tô porque minha esposa foi chamada lá e vim ajudar, nem sou desses grupos. Eles estão me agradecendo quando eles se dedicam o ano inteiro para ensaiar, para cobrir a agenda da igreja, para achar o repertório, para nos conduzir num louvor que nem tivemos agora há pouco, onde nós sentimos a presença de Deus. E ele vem me agradecer? E a gente não pagou. Como assim ele vem me agradecer? Como assim que isso... É a minha gratidão para esse grupo. O grupo de evangelismo que fica pensando em estratégia no mundo tão difícil. No mundo que está tão virado as costas para Deus. E eles estão lá em oração e pensando, o que a gente vai dar? É dia do professor, é para o professor. É dia do cabeleireiro, é para o cabeleireiro. É dia do sei lá o quê, vamos fazer alguma coisa. Eles estão pensando, eles estão exercitando. E eu vamos falar obrigado para mim, que simplesmente serviu, não pagou e comeu churrasco. Meus irmãos, a gratidão para a igreja, irmãos.
para as pessoas que servem esse ministério. Para as pessoas que servem aqui, em todas as igrejas aqui de Pouso Alegre, do Brasil e no mundo, que doam suas vidas. Que não simplesmente no momento da festa ali. Porque não é para chegar aqui e cantar o louvor. Quanto que passou por trás de ensaio? De levantar cifras lá, partitura para quem lê partitura. Não é um momento só que chega aqui. No momento lá da churrasqueira só demorou para pegar o fogo, quem esqueceu o álcool. Mas aí a gratidão precisa ser falada, irmãos. Nós precisamos agradecer esses voluntários que passaram o ano inteiro se dedicando a Deus, entregando a vida a Deus para ministrar louvor, para evangelizar e na mídia ali para depois colocar as mensagens, para ter foto, para alcançar pessoas na mídia social. E aí aqui é uma igreja, irmãos, que às vezes a gente fala que é uma igreja pequena, mas uma igreja saudável. Uma igreja que nós vemos os ministérios rodando, acontecendo, ministério dos homens fechando, depois de um ano ali em crescimento total. As crianças com EBF, acampamento. Nós vemos as mensageiras fortalecendo as nossas meninas na fé ali, ó, trabalhando firme para criar conceitos firmes e fortes. A terceira idade viajando, aproveitando ali, fazendo o seu trabalho de maneira na sua possibilidade do momento que estão de vida. A juventude trabalhando todo sábado em prol do crescimento do reino. Na quinzena da juventude trabalhando aqui, servindo toda a igreja. O pastor se dedicando à vida ministerial dele, à sua vocação. A semana de oração nós temos o Washington Welder trabalhando aqui incessantemente para orar e sustentar o pilar da igreja de todos esses ministérios. As engrenagens trabalhando, irmãos. E onde nós estamos nisso? Se você já participa, Deus te abençoe. Participe mais. Se você não participa, não fique de fora, meu irmão. Você está perdendo. Esse é o meio que Jesus pensou em fazer a obra nessa terra. Não foi outro jeito, foi através da igreja. Não fique de, mas eu não sei fazer nada. Sabe ajudar a olhar criança? Já ajuda, Marani? Ajuda. Sabe servir a bolachinha lá fora? Ajuda. Isso é ser igreja. Isso é entender por que Jesus veio para essa terra. E aí toda vez que nós voltamos com essa gratidão no coração, nós voltamos agradecidos pelo que Deus tem feito, Jesus nasce na nossa vida. Jesus aparece na nossa vida. E aí nós pensamos, agora tudo bem. Então, Jesus nasceu na minha vida, eu já sei disso, eu lembro do momento. Eu tenho trabalhado na igreja, eu sou grato a Deus. Agora está tudo resolvido, minha vida vai ser paz e bonança. E aí em João 16:33 diz assim, no mundo teremos aflições. E no mundo teremos aflições, irmãos. É importante entender que nós estamos aqui e Jesus passou por muitas aflições. Por que seria diferente com aqueles que servem a Jesus? Mas Jesus também fala que ele venceu o mundo. E nós precisamos estar firmes nesse propósito, porque aqui vai ser difícil. Mas quando isso aqui acabar, quando tudo isso aqui terminar, aí sim nós adentraremos na presença plena do Senhor. E aí sim, lá não terá mais choro, lá não terá mais problemas, lá não terá mais patrão. Só Jesus, irmãos. E aí eu lembro quando eu era pequeno. Eu tinha bronquite, asma, perdi a maior parte da minha infância em hospitais, com a minha mãe e com o meu pai, sentado lá de uma cama de hospital. Lembro de enfrentar problemas financeiros, de bater um carro que eu tinha, bem antiguinho, e não conseguia arrumar ele. Não tinha dinheiro para arrumar aquele carro. Eu lembro de enfrentar problemas de saúde. Meu pai com câncer, com melanoma, teve que amputar um dedo. Meu avô com câncer.
Minha avó, meu avô hoje, né, não está mais aqui com a gente. Lembro de enfrentar batalhas de saúde na minha vida. Dificuldades na vida profissional. Irmãos, eu estou trabalhando num projeto que me consome muito. Segundo o meu chefe, ele fala que pode ser o maior projeto da minha vida. Você não sabe que eu trabalho, pastor. O maior projeto da minha vida é outro. Você não conhece meu Jesus. Esse é o maior projeto da minha vida. Mas para ele é um projeto importante. E aí para ele profissionalmente consome a gente. O ano mais difícil na minha carreira. Pressão, atraso, ligações à noite, fim de semana. No mundo não vai ser fácil, irmãos. Não vai ser fácil, não vai isentar isso que nós não vamos passar. Jesus não nasceu em um passe de mágica, tudo sumiu. Não é nesse momento ainda. E nós temos que persistir firmes. Aquilo que vai ser muito fácil mesmo, talvez você possa estar passando a maior dificuldade enfrentar na sua vida. Talvez esse momento aqui pode ser a maior dificuldade. Saúde, financeira. 2015, irmãos. 2015, a minha esposa e eu estávamos com o Davi pequenininho, sem a Catarina. E aí a minha sogra foi diagnosticada com câncer terminal. Não tinha o que fazer. Não tinha para onde ir. Mas nós somos crentes. E aí nós começamos a orar. Filha de pastor. Começamos a orar. Quando nós soubemos daquela notícia, confesso que meu coração falou, é para a honra e glória do Senhor. Ela vai ser curada e nós vamos ver esse testemunho. E começa a orar e passa um ano, e passa 2 anos, e ora mais, e passa 3 anos e ela não melhora, só piora. E as notícias do médico cada vez mais difícil, cada vez mais complicada. Até que chega o dia que piora muito. A Yara se dedica 100% à mãe dela. E Deus a recolhe. Nos olhos do mundo, perdeu a batalha para o câncer. Perdeu. Nos olhos do crente, ela venceu a batalha. Ela está sentada, aguardando a Cristo Jesus. Nos olhos do crente, ela venceu. Ela passou por essas dificuldades. E nós éramos de uma igreja, sei lá, a igreja cabia umas 400 pessoas, e eu lembro no culto, aquela igreja não cabia de tanta pessoa. E a gente passava e falava, sua mãe me levou um café da manhã quando eu não tinha o que comer. A sua mãe orou por mim quando eu estava à beira de fazer uma besteira. E aquilo foi mostrando pra gente que a separação dói. A saudade dói. Mas enquanto o mundo vai falar, mais um que perde a batalha pro câncer, nós crentes vamos falar, mais um que venceu as aflições dessa terra. Mais um que passou por isso. Alguns vão passar numa intensidade maior. Outras numa menor. Mas em todas elas Jesus vai estar conosco. Nos suportando. Nos dando sabedoria. Nos mostrando o caminho. E quando eu estou fraco, minha esposa está forte. Quando ela está fraca, eu posso ajudar ela. Quando nós estamos numa igreja saudável que percebe e nos ajuda. É esse o nascimento de Jesus nas nossas vidas, irmãos. É isso que Jesus, quando nasce, nos entrega e nos demonstra. E o que nós fazemos com isso? O que fazemos com isso? Jesus nasceu,
eu sou grato, eu entendi que eu vou passar por aflições que não vai ser fácil. E o que eu vou fazer com isso? A nossa função é contar essas boas novas. Jesus nasceu, irmãos. Dia 25 de janeiro, é difícil na minha família a gente mudar uma questão cultural de muitos anos. Do presente, de árvore de Natal, nada contra a árvore de Natal, irmão, tem uma lá em casa. Não, mas é difícil mudar essa... Mas o que eu posso fazer diferente? Será que eu posso alcançar uma família necessitada esse ano? Será? E não é por obras, irmãos, não estou falando sobre isso. Eu estou falando que eu preciso falar das boas novas. Eu preciso falar que Jesus, o nosso Salvador, nasceu. Que a boa nova, que aquela mensagem de salvação, ela chegou nas nossas vidas. E ela não pode ficar nessas quatro paredes. Ela não pode ficar contida por um grupo específico. Ela precisa sair daqui. Nós precisamos falar que Cristo nasceu. Nós precisamos, por mais que o mundo tente levar o Natal para uma coisa, um feriado, festas, bebida, nós precisamos ir na contramão porque somos cristãos. Jesus nasceu, Jesus salva. Jesus está na vida de cada um para que ele bate na porta e abre o coração. Essa é a mensagem que o crente tem que falar do Natal. E além de falar, o crente tem que demonstrar que Jesus nasceu. Porque falar, minha mãe fala que falar até papagaio fala. Agora, demonstrar e escrever, aí é outras coisas. Aí a gente... Falei do meu serviço, que está muito difícil, aí eu chego em casa e brigo com meus filhos. Que é a parte mais fraca, né? Eu não vou brigar com meu chefe, que me manda embora, que é até mais forte que eu. Vou brigar com meu filho, que é menor, que... Aí Jesus fala que Jesus nasceu na minha vida. E aí eu saio por aí e dou mau testemunho para todos aqueles que me veem aí. Quem é o Ricardo Escudeiro aí, ó? Ixi. Essa história aí de cristão não cola, não. Na praça não tem uma boa reputação, não. Conversando com algumas pessoas no serviço, eu conversei com o Raimundo. Raimundo, a família do irmão. E ele falou assim, ó, meu tio é a referência da nossa família. Criou suas 2 filhas, né? 3 filhas, que são exemplo, formada. Cuidou da mãe dele quando precisou. Ninguém precisou falar, não foi ele que me contou essa história, irmãos. E não é para a honra e glória dele, não. Mas para que a família dele saiba que Jesus faz essas coisas e muda. Nós temos que dar exemplo. Nós temos que demonstrar com ações. Devemos falar das boas novas e praticar as boas novas no dia a dia. Porque Jesus nasceu. O Verbo se fez carne. E bate na porta do coração de cada um aqui, ó. Para você que já abriu, vamos proclamar as boas novas. Para você que ainda precisa dessa experiência, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta para Jesus essa noite, ele vai entrar. Ele vai ceiar contigo. E a sua vida vai mudar. As diversidades e provações, elas vão ser as mesmas. Mas nós vamos passar com Cristo. Aqueles que nos sustenta, aquele que nos dá esperança. Aqueles que nos dá promessas de dias melhores. Que foi preparar lugares para que onde ele estiver, nós estaremos também. E como nós concluímos aqui, irmãos, essa mensagem que Jesus nasceu. Reflita, irmão, se Jesus nasceu realmente na sua vida.
Não é tempo de igreja, irmãos, que fala se Jesus nasceu. Gente que vai passar, a Bíblia fala sobre isso. A gente vai passar a vida inteira. Jesus, as maiores dificuldades que ele teve na Bíblia foi as dificuldades com os religiosos, com os fariseus. Não é tempo de igreja que leva para o céu. Reflita sobre isso. Reflita como está o seu coração, o meu coração quanto à gratidão. Jesus, ele veio para servir e doar a sua vida por amor de muitos. Jesus lavou pés. E nós vamos ficar sentados no banco confortável, esperando até que ele venha? Jesus serviu. Como está nosso coração em relação à gratidão com a nossa igreja local? Com a maneira que Jesus entendeu que a sua obra seguiria? Não é perfeito, irmãos. Porque se fosse a partir da hora que um entra, já deixa de ser perfeito. Estamos em construção, o pastor diria, o pastor Wagner em São Paulo. Estamos em construção, irmãos. Mas é a igreja, é a maneira que Cristo desenhou, idealizou. Que no ano de 2024, que nós possamos fincar nossas raízes aqui. Eu acho que o tema é muito propício do carnaval, né? Ali do retiro. Precisamos fincar raízes. Precisamos enfincar essas raízes para que os frutos possam brotar. Que nós possamos ter esse coração grato, demonstrando através de ações. E que, sabendo que, apesar das provações, apesar das dificuldades que vamos ter, sabendo que, apesar de tudo isso, Jesus nasceu e nós temos que falar dessas boas novas. Nós temos que não ser mesquinho com essa informação. Nós precisamos divulgar isso. Nós precisamos falar. Nossas ações precisam dizer sobre isso. A maneira da minha vida, o meu comportamento, o meu ser, a minha integridade precisa falar de Cristo. Com perfeição? Não. Não dá, né, irmãos? Ainda não. Isso aí é mais para frente. Mas buscando a esse Jesus que nasceu como o maior exemplo das nossas vidas. Curve sua cabeça, irmãos. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa noite, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pelo Natal. Te agradeço, ó Pai, porque Jesus nasceu, ó Deus. O Verbo se fez carne, habitou com nós e nos trouxe a esperança, ó Deus. Nos reconciliou, nos deu livre acesso, Pai. O véu se rasgou de cima para baixo. E temos a certeza, a convicção de um Deus perto, de um Deus que cuida de nós e que está ouvindo agora cada coração desta igreja essa noite, ó Pai. Ouvindo a cada desejo, a cada pedido, a cada coisa, Senhor, que está pedindo de ajuda para que seja liberto, ó Deus. Senhor, obrigado, Deus, por esse ato, Senhor, de ter vindo à terra por amor às nossas vidas, para restabelecer o plano perfeito de Deus. Muito obrigado, Senhor. Da mesma maneira, Pai, te agradecemos pela igreja de Cristo, ó Pai, a sua noiva amada. A maneira, Deus, que vamos seguir até que tu volte, ó Deus. Que não é perfeita, nós sabemos, ó Pai, mas que o Senhor possa nos conduzir a cada dia mais, Senhor, à comunhão, à unidade, ó Pai, como vem sido pregado em Atos, ó Deus, que nós venhamos ter essa unidade, ó Pai. Pai Santo e Pai querido, as aflições vão vir, os dias difíceis vão vir, ó Pai, mas juntos somos mais fortes, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, ter um coração sensível, ó Pai, uma mente de Cristo, para que percebamos rapidamente, ó Deus, quando o nosso irmão precisa de uma ajuda.
Que nós percebamos rapidamente quando nosso irmão está fraco na fé, ó Pai. Que nesse próximo ano, ó Pai, que nós venhamos entrar e sair mais forte dele, ó Deus. E que Jesus, essa mensagem não fique só nas nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos, através da nossa vida, como exemplo de vida, falar do Teu amor, ó Pai. E além das nossas vidas, através da nossa voz, ó Pai. Dizer aos 4 cantos de Pouso Alegre, ó Deus, Jesus nasceu. Jesus nasceu e Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, irmãos. Deus abençoe. Maravilha, Ricardo. Muito obrigado. Que Deus abençoe você e a sua família. Pode levar essa água que ela é sua, tá? Queridos, só mais 2 coisinhas que eu esqueci de avisar. No próximo domingo pela manhã é a Assembleia Geral aqui da nossa igreja, tá? Então domingo também não vai ter escola bíblica. Nós vamos estar aqui às 9 horas da manhã, nós vamos fazer a Assembleia, ok? Vai ter o louvor e a Assembleia, porque a ideia é realmente acabar o culto um pouquinho mais cedo, que o pessoal precisa passar a cantata, tá ok? E a cesta básica. Até semana passada foi passado para a gente que apenas 3 pessoas haviam doado cestas, né? E a gente não consegue chegar à quantidade de pessoas que nós gostaríamos. Se você ainda não doou e tem esse desejo, por favor, faça isso. Você pode pegar esse envelope aí, colocar o valor que você quiser, cesta básica, pôr no gasofilácio, que a tesoureira já sabe que a função é essa. Tá ok? Vamos adorar o nosso Deus? Vamos louvar o Senhor. No final, não esqueça de pegar o pão diário, tá bom? Eu vou estar aqui na frente, aqui esperando você, um por família. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Isto a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Pai, leve-nos para casa na Tua presença. Nos dê uma semana próspera e abençoada. E aplica, Deus, tudo que foi falado aqui sobre o nascimento de Jesus no coração dos Teus filhos aqui nesta noite. Pois é em nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus para ela. Deus te abençoe. Até que Ele venha, até que Ele venha.